Pelé é tão perfeito que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Disse certa vez Armando Nogueira, um dos maiores cronistas da imprensa brasileira em todos os tempos. Mas Pelé foi homem, humano, gente. Ele nos surpreendeu hoje. Nós que enxergávamos Pelé como super-herói, como alienígena, como semideus, chegamos agora a essa dura conclusão. Pelé é de carne e osso. Nós não devemos esquecer que o Pelé não fez tudo sozinho, né? O Pelé tinha grandes parceiros, tinha a grande diretoria que sempre apoiou. Um dos mais humanos entre os heróis, complexo, controverso, driblador nato de adversários e polêmicas, mas não conseguiu escapar de todos os obstáculos. O tumor no cólon foi o último rival do maior jogador de todos os tempos. Foram alguns problemas de saúde nos últimos anos. Eles tiraram de Edson Arantes do Nascimento muito da locomoção. A cadeira de rodas passou a ser parceira de Pelé, que, aliás, teve muitas dobradinhas na carreira. Pepe foi uma delas. Perna direita, perna esquerda, chute, cabeceio, impulsão, era forte, né? Muita técnica, excepcional jogador. Me perguntam muito, o Messi, Maradona, excepcionais. Mas Dona Celeste e o Dondinho rasgaram a forma, não aparece nada igual. E era difícil jogar lá dentro. O pessoal às vezes me dizem, jogar lá dentro do Pelé, até eu, uma honra, era muito difícil. Que ele, no último ano ele estava fazendo jogadas novas ainda que não fazia no primeiro. O alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe formam praticamente uma oração no futebol brasileiro que está na memória de qualquer amante do futebol que tenha visto ou não o ataque do Santos. A primeira partida com todos juntos aconteceu em abril de 1960 no Pacaembu. Os 5 fizeram 97 jogos em parceria, sendo 68 vitórias e 314 gols marcados. Pelé balançou as redes 1.091 vezes com a camisa do Santos e nunca escondeu seu amor pelo clube. Me honra muito ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube, porque o Santos Futebol Clube foi o time que mais promoveu o nosso país, mais promoveu o Brasil em todo o mundo. E hoje eu agradeço a Deus de poder estar aqui para agradecer a todos aqueles que nos apoiavam no campo e todos aqueles que até hoje ainda amam o Santos. O Santos Futebol Clube é um time que é o maior promotor do nosso país, do Brasil. Leva o melhor, Pelé entrou na área, pode marcar a tira e gol! Esplêndido gol de Pelé! Recebeu na entrada da área, venceu por baixo a Raul, venceu na saída uma dupla de jogadores do Corinthians, dos quais um era Gilmar, colocando a bola rasante no fundo da cidadela alvinegra do Parque São Jorge. Um gol espetacular de Pelé, um gol de gênio, um gol maravilhoso do meia da equipe do Santos Futebol Clube. Não houve chance alguma para Gilmar depois dele bater 4 adversários. Meu cronômetro marca 35 minutos de partida no primeiro tempo. Placar no Pacaembu, 2-0. O Santos vence. Pelé fica chamando a atenção da defesa enquanto o Durval fica livre na ponta. Bola passada, Pelé entrou na boca do gol, virou gol!
ao receber a bola enfiada por Zito, quando se pensava na possibilidade de um cruzamento para Dorval na ponta. Pelé recebeu, botou a bola à frente e bateu na corrida de pé direito contra a saída de Aldo. Pelé desce com o Coutinho, Coutinho passou para Pelé, Pelé a Coutinho, fechou Coutinho, deu a Pelé, dribla na meia lua, prepara tiro. Pelé, dominando toda a defesa palmeirense, depois de tabela de meio metro com o Coutinho, em duas idas e voltas, marcou no canto direito um tempo sensacional. Esplêndida a evolução dos dois homens. Coutinho, Pelé pelo centro, Coutinho pela esquerda. Aproximaram-se da meia-lua, dominaram a meia-lua e a linha da área em duas tabelas. Pelé O alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Do Santos, entre tantos títulos, 2 Libertadores e 2 campeonatos mundiais. Conquistas que cativaram torcedores pelo mundo inteiro. O apresentador Milton Neves, por exemplo, só escolheu o jornalismo por causa de Pelé e daquele peixe histórico. Eu me abriguei no rádio, porque eu ganhei um rádio da minha tia e eu ficava ouvindo o Santos tudo quanto é jogo, porque antes eu tinha que bater na casa de amigos lá do João Mula, do Serrote, do meu Gilberto Cacetete, o pessoal lá que tinha rádio, eu não tinha. E aí eu me apaixonei pelo Santos, entendeu? Que era pra trabalhar no rádio. E não é pra fazer média na Bandeirantes, não, que eu já falei milhões de vezes. Meu sonho era trabalhar na Bandeirantes. Então é isso aí, é um resumo. Então o Pelé foi tudo. Pelé e Gilmar, Lima, Mauridal, Nuzito Calvé, Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé, Pepe, times antes desse maior do mundo e depois também. O Santos forjou meu destino, cara. Meu destino. Então como eu não vou gostar do Santos? Eu sou tão grato ao Santos quanto a minha tia Antônia. Mas antes de chegar ao Santos, Pelé viveu certa decepção com o futebol. Ele e o Brasil inteiro choraram em 1950, quando o Uruguai venceu a final da Copa do Mundo no Maracanã. Dondinho, pai do rei, ficou extremamente triste, até que o menino de quase 10 anos prometeu. Nós estávamos brincando no quintal com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio. Então, meu pai, os outros jogadores, todos sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa, tal, e começou a chorar. Aí eu falei assim, pai, perdeu uma Copa, mas não tá mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. Pelé foi chamado para a seleção pela primeira vez quando tinha apenas 16 anos, contra a Argentina, na conquista da Copa Roca, em 1957. Na época, o técnico era o Pirillo, técnico da seleção brasileira, me convocou, falou, pô, chama aquele garoto lá. Então, eu fui me adaptando. No ano seguinte, a consagração. A taça do mundo é nossa, com brasileiro. Foi na Suécia, em 58, que o Brasil conquistou o primeiro título mundial. 8 anos depois de prometer para o pai, Pelé cumpriu e foi decisivo no sucesso. Aos 17 anos, ele foi a aposta do técnico Vicente Feola. Pelé já foi titular no difícil confronto contra a União Soviética. O rei decidiu a semifinal contra a França, como lembramos na narração de Pedro Luiz. Bandeirantes. Tenta evoluir, tendo de dia à frente. Faz mal o lançamento para a intermediária. Quando se ouve manifestação ensurdecedora no estádio de Sauna, nas proximidades de Estocolmo, o que deve traduzir a conquista de um tempo na outra partida semifinal. Vamos aguardar para informar. Vai o Brasil para o campo de ataque, bola para Zito na intermediária. Zito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fuzila. Pelé para o Brasil. 5-1 contra a França, no estádio de Sauna Rotunda. 5 tentos para a equipe brasileira, 1 tento para a seleção francesa. Esplêndido lançamento de Zito para Pelé na meia-lua. Pelé
deixou que se colocasse o zagueiro central, derivou pelo alto para a direita, virou de primeira e agora, inclusive, foi cumprimentado por Fontaine, que fez questão... E na final, contra a Suécia, um gol de placa. O relato é de Edson Leite. Newton Santos prepara-se agora na esquerda, empurra para Vavá na meia esquerda, Vavá na intermediária sueca, vai carregando agora com o Zagallo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolou para Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Newton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a tira, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé, maravilhosa jogada de Pelé do Brasil, placar na Suécia, 3-1. O Brasil vence, dada a saída para a Suécia, deu um cronômetro marca, 10 minutos de partida, faltam 35. Pelé e aquela geração apresentaram ao mundo o futebol brasileiro. Quando nós chegamos lá, ninguém conhecia o Brasil, nem os jornalistas da Europa sabiam o que era o Brasil. Uns falavam que o Brasil era Uruguai, outros falavam que o Brasil era Argentina. A Copa do Mundo de 58 marcou o início da maior dupla da história do futebol, Pelé e Garrincha. Todo time que ia jogar contra o Brasil ia jogar na retranca. E quem jogasse na retranca precisava de 2, 3 para marcar o Garrincha. Mais 1, 2 para marcar o Pelé, os caras estavam ferrados, né? Então por isso que a gente não perdia, era difícil perder. Pelé e Garrincha nunca perderam atuando juntos. Foram 30 jogos, sendo 26 vitórias e 4 empates. Dupla que poderia fazer o Brasil vencer a Copa de 62 no Chile com ainda mais tranquilidade. A lesão de Pelé, no entanto, tirou o camisa 10 da fase final do Mundial. Em 62 eu era o titular absoluto e infelizmente eu machuquei e não pude jogar a final. Então é bem diferente, você sofre muito mais do que ficar ali fora, torcendo, chutando o banco, sem poder fazer nada. Mas graças a Deus, né, o Brasil foi campeão. Nós tivemos o Amarildo, que entrou no meu lugar, que também fez uma excelente Copa. Depois o Amarildo foi para a Europa, né, foi para a Itália. Amarildo substituiu bem o Rei e foi um dos responsáveis pelo título. Uma missão que ele não esquecerá jamais. Você imagina, eu substituindo o Pelé, entendeu? Um jogo mata-mata, uma responsabilidade enorme. E fui aquele que fez os 2 gols da nossa vitória. Depois, na final, eu tive There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. De 62 até 66, Pelé se recuperou fisicamente para disputar a Copa do Mundo na Inglaterra. Mas outra lesão voltou a assombrar o melhor de todos os tempos. E chegou lá em 66 na Inglaterra, o nosso time não estava bem engrenado como nas outras Copas, infelizmente, e perdemos a Copa. Então, aí sim, e além de ter perdido a Copa, eu tive a contusão, que todo mundo viu, tem aí até hoje a gravação, né? Dois falcos que eu tive por trás, eu caí, bati com o joelho no chão. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. O caminho até a Copa do Mundo de 70 foi duro. Muita desconfiança, principalmente do então treinador João Saldanha. Ele acreditava que Pelé não estava enxergando bem. Apesar da boa campanha nas eliminatórias, Saldanha deixou a seleção até por questões políticas, contra a ditadura. Zagallo assumiu e devolveu o protagonismo ao Rei. Assumi o cargo de 70 e eu disse comigo mesmo,
ou agora ou nunca. E abracei com toda vontade, com toda tesão, né? Disputar uma Copa do Mundo novamente, mas como treinador. Olha, precisava peito. E eu tenho peito. Porque o Saldanha saiu, faltavam 2 meses para iniciar a Copa de 70. E aí eu reformulei toda uma seleção brasileira. Zagallo teve a missão de reunir vários craques em um time só, como diz o maior deles, Pelé. Então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim: pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né? Falaram, pô, não vai dar para jogar. O Gerson é o número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. Pô, se a gente jogava com músico, a gente já nos conhecíamos, né? A eliminatória foi praticamente invicta, nós classificamos com uma equipe com pouca mudança. E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970. Pelé, claro, era exaltado por todo o elenco da seleção brasileira, por ser enorme dentro e fora de campo, segundo o Rivelino. Para mim, exemplo de profissional igual o Pelé, se o bife estava duro, porque não era filé mignon que a gente comia, né? Ele cortava pedacinho devagar. Eu não conseguia comer, pô. Eu falei, não é possível. Ele vai reclamar, pô. Pô, ele reclama, alguma coisa muda, né? Não reclamava se o bife era duro, se a gente tinha que correr meia hora. Pô, nunca vi ele reclamar. E o astral dele muito pra cima, pô, muito positivo. Pô, o que ele passava, pô, você viu um homem daquele, maior jogador do mundo, treinava que nem um louco, comia tudo que era pra fazer, fazia. Eu vou reclamar do quê? Gerson é outro que sempre idolatrou Pelé. Tem que olhar, olhando e aprendendo, jogando tudo, botando tudo dentro de você. A Copa de 70 foi o ápice de Pelé, onde ele atingiu o seu melhor nível em toda a carreira. Na final contra a Itália, ele também foi decisivo, emocionando o país inteiro e o narrador Pedro Luiz. Bola batida de Rivelino para Everaldo. Desce o time brasileiro com maior presença agora no campo de ataque. Bola largada para Tostão. Tostão tem à sua frente o lateral direito. Procura evitá-lo. Desce Rosato sobre ele. Vai cruzar na boca do gol. Subiu Paquete, cabeceou, devolveu para o outro lado. Paquete cobre bem o centro da área. Quando os centros do Brasil oferecem perigo para a cidadela de Aldersdorf. Preparou-se Tostão. Arremessou para arriba. Levantou de primeira. Ao Pelé. Cabeceou. De Copa, golaço do Brasil, Pelé número 10, movimenta-se o placar da Copa, no Estádio Azteca da capital mexicana, Pelé número 10, a evolução de Rivelino pela esquerda, um levantamento sobre a zaga italiana, Pelé subiu, testou, ângulo esquerdo do gol, Pelé número 10, quando faltavam 27 minutos, eram portanto decorridos 18 minutos. Pelé marcou o milésimo gol no dia 19 de novembro de 1969. Com a camisa do Santos, o adversário no Maracanã era o Vasco da Gama, até que teve um pênalti para o Peixe. Nervosismo nunca foi a marca do camisa 10. Mas naquele momento... Primeira vez que eu senti as minhas pernas tremendo, todo mundo gritando Pelé, Pelé. Falava, ai meu Deus, não posso perder esse gol. Na voz de Flávio Araújo, era apenas questão de tempo. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou, pro gol! Personificado no público que toma as dependências do Maracanã.
é o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo nesse momento, Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. Zé Paulo, aí está o Pelé sendo carregado, Pelé sendo carregado, abraçado agora pelo Antoninho, ele fica com a bola. Dá bola. Peraí, Antônio. Tá bom. Deixa a bola comigo. Vamos lá, eu vou... Pelé quer ficar com a bola, sai abraçado com o Antoninho. Sai abraçado, nós vamos atrás do Pelé. Pelé! Aí o Pelé, todos os jogadores do Santos por aqui. Ele abraça o Joel, abraça o Edu Ramos Delgado, abraça a todos dentro daquilo que estava programado, inclusive pelo Santos. Que todos os jogadores ficassem esperando a volta do Pelé. Antoninho, tá aí o Antoninho emocionado também, falando com os senhores da Bandeirante. Não, eu vim buscar a bola, porque é pra filha dele. Tanto a bola como todo o uniforme que ele tem. Muito bem, Antônio. Vamos voltar lá onde está o Pelé, numa pirâmide de jogadores. Vamos ouvir o Pelé. Obrigado. Pelé continua carregado por todas as partes do campo. E o destaque de José Paulo de Andrade. Nós também sentimos orgulho. Somos contemporâneos de José Paulo de Andrade, que acompanhou toda a carreira de Pelé e ouviu a declaração histórica. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos pesar em quem precisa, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. Não foram poucas vezes que o nome do camisa 10 do Santos foi especulado fora do país. Eu já deveria ou já poderia estar fora do Brasil, mas infelizmente eu não sei se lá fora eu ia ter esse carinho humano, esse calor que eu tenho aqui. Mas ele só saiu no final da carreira, já consagrado para o cosmos dos Estados Unidos. O camisa 10 que todos queriam ter. Eu treinava com a camisa número 8. E aí chegou lá, no sorteio da FIFA, caiu a camisa número 10 para mim. Mas naquela época ninguém se preocupava com isso. Depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé. Então a número 10 passou a ser referência. Pelé começou a dar os primeiros passos como empresário quando ainda era jogador de futebol. O rei chegou a construir pequenos prédios, foi sócio em uma loja de material de construções e investiu em uma fábrica de látex. Em 1966, veio o primeiro casamento com Rosemary Shoube, com quem viveu 12 anos e teve 3 filhos, Kelly, Edinho e Jennifer. Em 90, reconheceu de forma espontânea a paternidade de Flávia Kurtz. 3 anos depois, casou-se com a psicóloga Assíria Seixas Lemos, e eles tiveram os gêmeos Joshua e Celeste. Naquele mesmo ano, Pelé reconheceu judicialmente a paternidade de Sandra Regina Machado. Na mesma década, viu o filho Edinho estrear pelo Santos, mas como goleiro. Lá vem Negrete, para o time do Grêmio, correu, tomou distância, tocou com a perna esquerda, Edinho, filho do Grêmio! Beleza, Edinho! Lá vem Grêmio, Paulo Nunes correu, tocou, Edinho! Deus me deu essa coisa de ser o carrasco dos goleiros, né? Mas todo mundo esqueceu o quanto eu sofria quando o Edinho jogava aqui no Santos e eu ia ver o jogo. Eu ia ver o Edinho no gol e eu ficava, meu Deus, não deixa chutar. Não deixa chutar. Ninguém sabe o que eu passava vendo o Edinho nos jogos do Santos aqui. Pelé também jogou como goleiro em uma partida contra o Grêmio, no dia 19 de janeiro de 1964, no estádio do Pacaembu, depois da expulsão de Gilmar. Todo o Grêmio no ataque.
domina pela ponta direita, prepara o cruzamento, executa. Marino espera a chegada da bola, dá um cabeceio, vai a bola para Marino, virou pro gol, chute fraco, vai a bola para Dalmo, bateu. Pelé solta, agarra, evita a passagem de bola pela linha de fundo. E o público de pé aplaude a primeira defesa de Pelé como guardião. Vem pela frente o adversário que é Lima. Recua um pouco mais entregando a Cléo. Cléo rola a bola onde está colocado Vieira. Vieira lançou para a área. Sai Pelé do gol e faz a defesa. Domina Pelé. Vai até a linha de frente da grande área. Sem bater na bola. Solta Pelé. Agarra novamente. Sensacionalmente. Pelé fez a defesa na bola que era chutada de longa distância. Teve dificuldade para encaixar uma calma impressionante, inclusive. 4 minutos já de desconto. Já é tempo do juiz dar por terminada a partida. Em 2005, um drama. Pelé chorou com a prisão do filho Edinho, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao longo da vida, recebeu homenagens em todo o mundo. Na Vila Belmiro, marcou os pés na calçada da fama. Após a carreira de jogador, Pelé buscou novos desafios. Compôs músicas e chegou a cantar com consagrados intérpretes, como Elis Regina. Pelé, oi, canta um negocinho pra gente. Outro dia me pegarão de surpresa. Participou de vários filmes, como O Rei Pelé, Os Trombadinhas e Fuga para a Vitória. Contracenou com Sylvester Stallone e com o ex-jogador Bob Moore. Where'd you learn to do that? When I was a boy, in Trinidad, on the street with the oranges. Me dá isso aqui. Kobe, depois de me dar a bola aqui, eu faço isso, gol. Entende? Pelé fez ainda comerciais. Qual é, garoto? Eu acho que eu tô te conhecendo. Futebol sempre foi minha grande paixão. Mas eu tive que pedalar muito para participar filmes institucionais e jogos beneficentes. Uma vez Flamengo. E em um deles, vestiu a camisa do Flamengo em 1979. Em 1981, foi eleito o atleta do século. De 95 a 98, foi ministro dos esportes, aprovando mudanças na Lei Zico, que passou a ser conhecida então como Lei Pelé. Zico, aliás, foi um dos craques que se espelhavam em Pelé. Quando Deus criou um jogador de futebol, ele pegou todas as valências, tudo aquilo que era importante e colocou nele. E ele muito bem retribuiu tudo aquilo que ele recebeu, né? Com alegrias, com conquistas, com vitórias, com momentos marcantes, momentos inesquecíveis. Então é lógico que hoje vai ser difícil aparecer um outro jogador como ele. Eu posso te dizer que eu aprendi muita coisa quando eu era criança num álbum de figurinha que o Pelé lançou. Como é que cabeceava, como que ele dominava a bola, a questão do chute. Então isso tudo tinha ali em figurinha, eu completei o álbum todo e muita coisa eu peguei dali. A relação com Maradona teve altos e baixos. O argentino, que faleceu em 2020, gostava de provocar o brasileiro. Que Pelé quebrou a mais de uno. 4. A 4. Pegou codazos a Messiano, le rompeu o tabique. Pelé, porém, jamais entrou na pilha do craque argentino. O brasileiro procurava não responder, já que não gostava de polêmicas. Mas a relação entre os dois melhorou nos últimos anos. Maradona, que teve um programa de televisão na Argentina, já recebeu Pelé. Perguntar-te como estás. Antes de responder, quero dizer que eu estava vendo a televisão na abertura com tu família, toda uma coisa linda. E eu te pergunto, tu, quanto hace que está ensaiando o programa? Um ano? É um gosto muito grande, lindo, lindo. E te ver assim. Você sabe que muita gente em Brasil, os periodistas,
Você sabe como são os periodistas. Sí, sempre, sí, ¿no? lo sé perfecto. Pelé, tú vas no show de Maradona, tú vas ahí en Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué no? Sí. Yo estuve en la despedida, Sí. ¿te acuerdas que estuve en la ¿Cómo no? despedida? Sí, sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar juntos. Juntos, naquela oportunidade, os dois até cantaram. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Autor de mais de 1.200 gols na carreira, Edson Arantes do Nascimento nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. O pai, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, escolheu o nome do menino com a intenção de homenagear o inventor Thomas Edison. Logo cedo foi para Bauru, no interior de São Paulo. O gosto pelo futebol foi uma herança de família. João Ramos era centroavante e ele, quando menino, era chamado de Dico pela família. Você se imaginava naquela época, Dondinho, assim, o futuro pai do maior jogador do mundo? Você via nele uma condição tão grande ou não imaginava? Não, eu vi. O Pelé, quando eu jogava, treinava, ele ia. O Valdemar de Brito, que foi treinador dele no Marquinhos. Eu vi que ele tinha qualidade, o menino tinha promessa, mas não esperava de ir até onde foi a atividade do meu filho. É que ele, para mim, suplantou o que eu esperava. Graças a Deus, ele foi, venceu sua carreira. Com 14 anos, já saía com as colegas e nesses passeios eu conheci o Dondinho. E o Dondinho era do Exército. E aí começamos a namorar, depois de um ano a gente casou. Eu me casei com 15 anos. Com 16 eu estava grávida já do meu primeiro filho. Foi uma gravidez normal. Normal mesmo? É que de vez em quando tinha uns probleminha, né? Uma cabeçada, um chute na barriga. Mas eu depois pensei, vai ter algum jogador de futebol por aqui. Mas quando o Dico nasceu, o que a parteira falou? Ela disse que eu tivesse muito cuidado com essa criança que estava nascendo, que ia ser uma criança especial e que ia me dar muito orgulho. No ano passado, no aniversário de 80 anos de Pelé, a irmã Maria Lúcia escreveu um texto emocionante para a Rádio Bandeirantes sobre a relação entre eles. Oi, pessoal da Bandeirantes. Eu sou Maria Lúcia, a irmã do Dico, que está completando 80 anos. Vocês o chamam de Pelé, mas ele sempre vai ser o Dico. Era como nossa avó Ambrosina chamava o Edson. Nós somos muito grudados com ela. Viemos cedo para Bauru acompanhar o papai, que era jogador de futebol. O Dico, que vocês conhecem como Pelé, vivia jogando bola na rua e às vezes quebrando vidraças. Eu sempre fui moleque de rua. Todos os moleques eram de rua, mas eu acho que era o pior, né? Nós jogávamos na rua, as ruas antigamente, as janelas eram mais ou menos baixas, bem grandes. E geralmente, quando a gente terminava o jogo, 4 ou 5 casas ficavam sem vidro. E chegou uma certa época que os moradores não deixavam jogar mais. Nossa mãe ficava brava e ameaçava contar para o meu pai. Aí aparecia a avó Ambrosina e levava a gente para passear. Eu sou Maria Lúcia, a neta da dona Ambrosina, que faz uma falta enorme em casa. Mas saiba, vó, que a dona Celeste está firme aqui. Nós estamos cuidando dela. Eu sou a Maria Lúcia Arantes do Nascimento, a filha da Celeste, a neta da Ambrosina, a irmã do Dico, a irmã do futebol.
Por causa de um golaço no Maracanã, o jornalista Joemir Betting deu o nome Gol de Placa para Pelé, homenageando pelo feito. Eu que tive a ideia e eu que fiz a placa, paguei com o dinheiro do meu bolso, em nome do meu jornal, fui ao Maracanã, instalei a placa e a partir daquele dia, todo o pessoal de rádio na época dizia: este gol também merece uma placa, este parece um gol de placa. Aí veio a expressão gol de placa. Pelé. Uma marca que diz tudo. Um símbolo de talento e esperança para a atual geração, comandada por Neymar. Tudo que eu vi, pesquisei, a alegria que ele tinha, a vontade, a gana de querer fazer gol, de querer ganhar, era uma das coisas que eu mais me apego, assim, sabe? E para todas as próximas. Afinal, ele é eterno. Perdemos Edson Arantes do Nascimento. Voa, voa minha liberdade. Pelé, no entanto, seguirá vivo para sempre. E que daqui a 80 anos a gente esteja junto novamente, recebendo e eu respondendo a mensagem de vocês. Obrigado e fica com Deus.